E aí, pessoal, nós estamos hoje aqui para falar com vocês sobre algo que a gente tá segurando no peito por muito tempo, que é a gente detesta live actions da Disney. Isso é com dor no coração que a gente fala, porque todas as vezes que eles anunciavam um novo live action, a gente sempre pulava de alegria pensando: uau, nós vamos ver nossos principais personagens adaptados para a TV, para o cinema, e de uma forma com muita qualidade e contando a história que a gente já conhece, talvez trazendo alguma coisa nova pra mesa. Respondendo algumas perguntas que ficaram abertas. E na verdade a gente acaba sempre se dando de cara. Dando de cara no murro. No muro. Que murro? Porque toda vez que a gente vai assistir um live action novo da Disney, ele basicamente recalchuta o desenho original que, na maioria das vezes, até hoje se mantém impecável e acaba, além de repetir isso, fazendo de uma forma mais esterilizada, uma forma mais preguiçosa e uma forma só para arrancar o dinheiro do nosso bolso. E quando ele muda as coisas, ele faz umas coisas que não tem absolutamente nada a ver. Normalmente muda para pior. Então, pra gente poder analisar com calma e falar de cada um dos filmes que lançaram desde a retomada da Disney, ou seja, a gente não vai falar de Jungle Book dos anos 90 nem de 101 Dálmatas, a gente vai começar a partir da retomada dos live actions baseados em desenhos animados da Disney. A partir de Alice até agora nós vamos dividir em algumas partes, 3 filmes por parte. E aí assim a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo para falar de cada um e falar aquilo que a gente gostou e não gostou. A gente tá reassistindo esses filmes, alguns deles a gente não conseguiu. Por isso que eu não quero ver esse filme. Vai embora então. Tchau. Alguns deles foram tão ruins que a gente teve que parar na metade. Mas é para isso que a gente tá aqui e é disso que a gente vai falar agora. Dos 3 primeiros da nossa primeira leva de filmes que nós detestamos em live action da Disney: Alice no País das Maravilhas, Malévola e Cinderela. E eu quero abrir isso aqui. Eu vou abrir a minha parte do debate falando que uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu concordo, que é a respeito de uma coisa que o Nostalgia Critic falou, que é um dos nossos youtubers favoritos, que a gente acompanha muito. Ele faz vídeos sobre coisas nostálgicas e ele cobre bastante a Disney. E ele fez uma video essay sobre remakes, revivals, etc. E ele bate numa tecla que eu acho que é a tecla mais importante pra mim. Se tu não tem nada a adicionar, não faz. Não faz uma continuação, não faz um remake, não faz um revival. Se tu não vai melhorar ou adicionar alguma coisa. E eu acho que em poucas situações a Disney acerta em introduzir mais o personagem, introduzir mais a história. Das outras vezes só parece, como o Misael disse, só uma tentativa de tirar mais dinheiro em cima da nossa nostalgia, que eles já tiram bastante com diversas coisas, com merchandising, com parque, com tudo isso, que eu não vou reclamar, eu amo a Disney, só que eu odeio os live actions. E o primeiro filme que a gente vai falar é Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Horrível. I am Alice. It's you. You're back. We have our champion. A palavra pra mim que define Alice no País das Maravilhas é horrível em primeira parte, desnecessário em segunda parte, não atraente, é um filme nem um pouco atraente, não é gostoso de assistir, entende? Se a história fosse idiota e o filme fosse gostoso de assistir, não teria nenhum problema. Mas é um parto assistir aquele filme, porque ele é muito feio visualmente. Verdade. Ele não tem boas atuações, exceto eu acho que pra mim, meu parênteses, é a Helena Bonham Carter, que eu acho ela muito boa nesses filmes. Que é a Rainha de Copas. Que é a Rainha de Copas. É tudo de CG, eles não exploram nada dos personagens que a gente já conhece, eles só estão ali na trama, porque sim, o Chapeleiro Maluco ganha um destaque desnecessário, só porque ele é o Johnny Depp. E os personagens são descaracterizados, a Alice é descaracterizada, eles precisam que a Alice seja feminista, sabe? Tipo, independente. E eu não tenho nada contra mostrar papéis fortes no cinema e mostrar mulheres feministas, mas
na questão da Alice fica forçado. Tem que ser orgânico. Tem que ser orgânico. Por quê? Porque eles transformaram a história de uma menininha que não quer estudar, então ela fica fantasiando que ela tem altas aventuras no País das Maravilhas, com uma mulher que, tipo, não é entendida por ninguém, que ela é estranha, que ela quer seguir a carreira do pai, mesmo ela sendo mulher, em uma sociedade em que todo mundo quer que ela case, então é todo mundo fútil, ela é a única pessoa que sabe a realidade, então quando ela vai pro País das Maravilhas tem uma profecia, que ela é a escolhida, e daí, tipo, eles empilham uma coisa em cima de outra coisa, de uma história que é tão simples e gostosa de assistir. Sim, e porque... visualmente marcante e criativa, que é uma coisa que nenhum dos remakes consegue ser, porque eles querem ser realistas, só que é muito idiota do que esse é realista com uma coisa tão abstrata como Alice no País das Maravilhas. É bizarro porque esse filme, quando saiu na época e foi escalado Tim Burton, tava começando a chegar naquele ponto onde as pessoas estavam começando a ficar de saco cheio dele. Porque ele era um diretor que tava muito pop, ele tava fazendo muitos filmes que agradavam a galera mais da alternativa, então, tipo, as pessoas estavam começando a descobrir ele ao mesmo tempo que estavam começando a encher o saco dele. E esse filme foi o primeiro passo pra começar a chega de Tim Burton, porque esse estilo dele tá batido, tá ultrapassado já. Pior de tudo é que ele decidiu fazer, em vez de fazer com cenários criativos, com cenários bem feitos, foi só tela verde praticamente, e o pior ainda é que eles estavam entrando na vibe do 3D, e eles foram dos primeiros filmes a usar conversão em 3D. Então tu vê que os efeitos hoje, quando eles vêm na tela, assim, eles são muito fora de mão, porque não faz sentido aquilo tá aparecendo, porque aquilo era pro momento onde eles queriam usar o 3D e ganhar dinheiro com o 3D, por isso que eles tinham que fazer aquelas cenas daquele jeito, com aqueles efeitos que envelheceram muito mal. Eles não são efeitos que são usados de forma orgânica, de uma forma a se entrelaçar com o meio ambiente, então fica só aquela coisa díspara, assim, com muita névoa na cabeça deles pra dar uma blurada no fundo, ou pra não parecer que aquilo é um efeito. E quando tem os personagens, aqueles personagens que dentro do filme original eram completamente bizarros, completamente perturbadores e até um certo ponto nem um pouco bons de gostar, tu não conseguia gostar desses personagens no filme original. Não tinha tempo de conhecer esses personagens, tu só porque não via era eles. necessário tu conhecer esses personagens. E eles ganham tempo demais de tela e acaba se desenvolvendo essa outra história que eles até falam que não é o Underworld, é o Underworld. Uhum. Só que é tão entediante, é tão cansativo ver, porque o plot é basicamente a Alice vai pra um lugar, aí ela pega alguma coisa pra se movimentar. No primeiro momento é o Chapeleiro Maluco, vai pra outro, aí daquele momento ela faz mais algumas coisas, ela vai pra outro lugar, e ela fica indo de um lugar pro outro meio que sem propósito, só pra conhecer os personagens. Ela tá ali avulsa, quando ela é o conduíte de toda a história do desenho. Uma coisa que eu odeio nesses filmes que, a profecia, o escolhido, é ele ficar, eu não sou, mas eu nem sei como é que fazer isso, eu não sou a pessoa certa. Não, vocês pegaram a pessoa errada. De tipo, poxa, a Alice cheia de... A imaginação dela é tão fértil que ela criou esse mundo. Por que ela não pode acreditar que ela é a protagonista desse mundo fantasioso? Por quê? Porque a Mia Masikowska é uma Alice sem personalidade. Sem sal, completamente sem sal. E meu outro prêmio de pior atuação é pra Anne Hathaway, que tá péssima nesse filme. Nossa, ela tá muito ruim. Cada vez que ela aparece eu quero morrer, porque ela tá horrível nesse papel. Ela tá ridícula. Ela tá completamente ridícula. E o Johnny Depp eu não vou nem falar. Porque o Johnny Depp eu acho que é a pior cagada, porque ali as pessoas começaram a ver também que ele tava começando a degringolar, porque todo o papel que ele fazia era o mesmo papel de novo. E esse Chapeleiro Maluco, a motivação dele é toda estranha, as justificativas pras coisas que ele faz não fazem muito sentido, e ele é um grande guerreiro, tipo, ele era um velho maluco que tomava chá com um coelho. Sabe, tipo, não tinha nada disso. O filme original, obviamente, ele era apenas um momento onde a Alice passava por ele e passava adiante, e eles quiseram dar um pouco mais de reverência e de espaço pra ele, que eu acho que não encaixou nem um pouco. E ele tem a pior cena de todo o filme, que é aquela dança ridícula no final, que eles ficam falando do filme inteiro, que ele dançava aquela dança, que eu não lembro o nome agora, Jabberwock é o que ele tinha que matar. É o dragão. E aí ele faz aquela dança escrota lá no final, assim, que é o fim da picada. Não. Ai, cara, essa é a coisa mais escrota. Não, pelo amor de Deus. Essa é a coisa mais escrota, por quê? Até Labirinto fez isso aí melhor. Por quê?
Até isso aí, Labirinto fez melhor, foi o que eu quis dizer. Por quê? Por Porque que isso? sim, Nossa, né? eu lembro que eu fiquei muito envergonhado quando eu vi isso no cinema. Porque eles fizeram todo o setup, né, Misa? Precisava do payoff. Só que ninguém esperava que o payoff ia ser tão merda. E eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, eu detestei ele. Eu achei ele horrível já da primeira vez que eu assisti. Porque eles descobrem... eu sei que eles estavam tentando encontrar qual a melhor maneira de fazer um remake live action da Disney. Então essa primeira tentativa deles, que deu bastante sucesso, porque fez uma bilheteria absurda nos cinemas, mas ele ousava fazer algo levemente diferente, mas não completamente diferente, que as pessoas não iam reparar similaridades, que as pessoas iam ficar muito fora da casinha. E ele tentava ser um pouquinho mais dark do jeito que o Tim Burton gosta. Ele é o básico filme... Ah, eu entendi a referência. É, exatamente. Só para as pessoas verem a referência. É porque eu assisti o filme original, então eu sei o que é. Mas, no todo, assim, ele é bem decepcionante. Eu acho que talvez a direção de arte dele ficaria melhor se ele tivesse utilizado props reais, coisas reais na situação. Se não fosse tudo feito em computação gráfica, todos os personagens em computação gráfica também seria um pouquinho melhor. O Crispin Glover eu acho que é um personagem divertido, porque ele é muito estranho. E a estranheza dele é a mescla de CG bem feita, então tem aquele momento assim, tipo... Ele é Helena Bonham Carter. Ele é Helena Bonham Carter, que daí, obviamente, é a personagem mais bizarra, mas é a que eu acho que ficou melhor caracterizada nesse filme, melhor representada. Mas ainda assim, fica lá atrás entre os nossos piores... Vai ser... a gente já sabe, então a gente sabe que ele é um dos piores até o momento da Disney, dos live actions da Disney. O segundo filme que a gente assistiu, é o segundo filme que foi lançado, é Malévola. Well. Esse foi o filme que começou a fazer aqueles cena com cena. Ele pegou a cena de Bela Adormecida, onde a Malévola chega e amaldiçoa a bebê e tal, a Aurora. Refizeram igualmente, as pessoas, nossa, no trailer surtaram, olha só, igual, olha a música tocando. A música foi o que me pegou. A música me pegou ali no coisa da Malévola. E aí tu vê que eles estavam indo pro mesmo caminho de Alice, de fazer uma história mais dark. Então, tipo, vamos fazer uma história mais sombria. É um remake live action, temos que fazer uma história mais sombria. E eles foram mais ou menos pra esse lado. E aí eles não foram nem um pouco sombrios. Não. Eles têm algumas coisas sombrias. Não, eles removeram tudo o que fazia com que a Bela Adormecida fosse um filme sombrio. Eles tiraram a vilã. Eles pegaram a parte mais sombria de A Bela Adormecida, que é a Malévola, e eles transformaram ela em uma personagem boa. Eles deram um arco de redenção pra Malévola. Ah, então, ridículo isso. Desde o começo dela... A parte de mostrar ela como criança... Apesar de não fazer sentido ela ser fada, se ela era grande, as fadas são pequenas, ela tinha aquelas asas de penas, e as fadas não, e elas são completamente diferentes, e eles não explicarem isso. Mas, tipo, de ter esse lugar que os humanos querem invadir, porque ele é tomado por criaturas. Mas aí quando o rei tá lá com a filha dele, as três fadas vão lá... das bênçãos, se eles são um contra o outro, por que eles estão lá? Por que elas escolhem cuidar do bebê se esse reino, vez após vez, tentou invadir o lugar onde eles moram e matar todo mundo lá e tomar aquele lugar? Tá, parte 1. Parte 2. A Malévola, eles quiseram dar um motivo pra Malévola ser má, que é ela ter sido traída por um homem que ela amava, e aí isso fez dentro dela a sede de vingança e motivou ela a ir lá dar essa maldição a Nenê. Eu achei bem pesada essa ideia deles, porque eles realmente simulam estupro. Ela bebe uma droga, ela dorme e o cara se aproveita dela. E tira o que ela tinha de especial. Até então, aí tudo bem. Aí ela entra naquela cena icônica. Ela entra naquela cena icônica. E no fim, quem dá o porém pra maldição é ela mesma. Eles não dão nem pra uma das fadas a oportunidade de se redimir, porque as fadas são umas babaca. Sim. Elas são umas boca aberta. Os personagens completamente descaracterizados. Então a Malévola coloca essa maldição, que é motivada pela traição e pelo quanto ela quer se vingar dessa pessoa. E ela mesma tira. E tipo, quê?
Quê? Por quê? É que eles têm a ideia, o problema é que essa época da Disney parece que eles pensam assim, como é que a gente faz para essa história ser sombria, porque isso funcionou no primeiro filme. Só que eles não entendem que a forma como o Bela Adormecida original é construído, de uma forma colorida, viva, vibrante, o contraste que tem quando a Malévola aparece, que ela é aquela figura do mal encarnado, que ela não tem coração, que ela é filha da puta ao extremo, assim, que ela condena todo mundo a morrer, praticamente. Esse contraste é que fazia a história ser tão maravilhosa e ela ser uma vilã tão cruel e tão sombria. E ela era cruel e sombria porque, tipo, ela não tinha um motivo pra ser assim. Claro que ela não. só não foi convidada pra batizar e ela ficou puta. Ela era uma filha da puta. Ok, então por isso que eu acho que eles darem um background pra ela, dela ter sido traída e de isso tá alimentando a raiva que ela nutre por esse rei. Só que o rei era bom. O rei do desenho era benévolo e eles fizeram ele parecer um outro pau no cu. Sim. Que traiu a única pessoa que amava ele pra ascender ao trono. Porque eles entenderam errado o que fazia a Malévola ser tão marcante. Eles entenderam, pra ele, na cabeça, quando eles construíram essa história, na cabeça deles o que faria essa história ser sombria é tu fazer ela ser dark e ela ser puxa, com aqueles retoques do Tim Burton de uma história mais sombria e de guerras e de coisas assim, e não o fato de ter uma vilã de verdade, uma vilã gloriosa, uma vilã forte e poderosa. Então eles fizeram ela uma banana. Exatamente. Que esse filme, além de ser pessimamente escrito, ele é também pessimamente filmado e editado. A edição é toda truncada no filme. As cenas que ela vai ver a Aurora na janela parecem cenas de um filme que a gente assistia na TVE. A criança na TVE passava filmes que eram fábulas dos irmãos Grimm, contos de fada, e eles eram contados com baixo orçamento, com uma câmera simples e com cenários de papelão. É basicamente o que eles fizeram em Malévola, porque parece que foi feito dessa forma, é tudo mal feito de qualquer jeito, com um monte de personagens sobressalentes, como por exemplo o Corvo, que não sei qual é a razão dele existir, e toda aquela outra história do rei ser um filho da puta do caralho, que não tem redenção nenhuma. Eles deram a redenção pra Malévola. Eles quiseram nos mostrar como um homem corrompeu ela e a menina fez ela voltar a ser quem ela era antes, entre aspas. Exatamente. Só que isso não é necessário. Entende? A Malévola é uma vilã tão marcante porque ela é mesquinha. Ela é mesquinha. Foi um ato de mesquinharia o que ela fez. E se eles quisessem fazer um remake de A Bela Adormecida, que eles fizessem um remake sobre a Aurora. Porque a Aurora é a personagem que não tem tempo de tela em A Bela Adormecida. Ela aparece 16 minutos no filme inteiro. E ela é a Bela Adormecida. Então por que eles não dedicaram esse filme à Aurora e não à Malévola? Agora eu tô com medo que o filme da Cruella de Vil vai ser exatamente a mesma coisa. Eles vão mostrar como a vida fez com que ela fosse uma pessoa horrível. Porque na verdade... E aí um cachorrinho muito lindo vai fazer ela achar que, tipo, os cachorrinhos precisam ser preservados. Vai ser ridículo se fizerem isso mesmo. Vilãs são maus. Eles são maus. Os vilões da Disney, eles são maus. Eles não têm redenção, eles não precisam de redenção. É isso que faz deles tão legais? Exatamente. Porque é toda essa questão de... que tem essa questão que se levantou durante anos, que é essa coisa tolkieniana de bem, mal. E as pessoas acreditam que envelheceu mal, mas não é que envelheceu mal, é que as histórias estão sendo mal contadas. Então, quando tem um vilão mal e um herói que é só bom, as pessoas ficam tipo, mas não teve tridimensionalidade, mas não tem o cinza no meio, sabe? Não são aquelas coisas assim. Por isso que as pessoas gostam tanto de Game of Thrones. Ninguém é bom, ninguém é mal até as últimas temporadas, mas enfim. Não tem problema, desde que tu construa essa história bem. Mas esse filme é tão insuportável, é tão desgastante assistir, e é tão vergonha alheia de assistir, que a gente tentou assistir ele pela segunda vez e a gente simplesmente teve que desistir na metade porque a gente não conseguiu. Nossa, quando a Elle Fanning entra na história, daí tipo... cagou de vez daí, não deu. Quando ela começa a salvar a Aurora, sendo que ela colocou uma maldição pra Aurora dormir, por que ela não deixa ela morrer? Ela quer se vingar do pai dela através da filha. Deixa a porcaria da criança morrer. E daí por que o rei entregou o nenê pra 3 boca aberta, que ele nem conhecia, que deixa o nenê morrer
quase 1 milhão de vezes, eu não sei quantas vezes, eu não quem sei tem que pra cuidar do fazer neném é a isso. Malévola. Não tem necessidade de fazer isso com as fadas. Elas eram desastradas, elas eram um alívio cômico pra história, mas elas eram perfeitamente capazes de fazer o que qualquer pessoa Claro, faz. elas cuidaram da Aurora por 16 anos sem usar mágica pra Malévola não saber onde é que ela tava. E aí tu Entende? torna... E aí tu torna elas 3 babaconas. Não, o que eles fizeram, na verdade, foi pegar todo o resto dos personagens e tornar todos eles ruins pra que a Malévola pareça boa em comparação. E aí eu acho que tu não precisa fazer isso, tu tem uma boa história pra contar. E esse é definitivamente, até o momento, o pior filme da Disney live action remake já feito na história. É triste, é sofrível. Eu amo Bela Adormecida. Eu acho que a Malévola é uma das melhores vilãs que a Disney já criou, que a Disney já desenhou. Eu acho que a sequência em que ela amaldiçoou a Aurora é uma das melhores sequências das animações da Disney. E eles fizeram um desserviço imenso a Bela Adormecida focando na Malévola. É. E agora tem a segunda que tá chegando aí E esse agora ano. tá chegando a segunda parte. Mas a gente não precisa ver, daí, porque ele não é baseado em nada. E o terceiro filme que a gente viu foi Cinderela. It's you, isn't it? Esse que é um filme do Kenneth Branagh, diretor de Thor. E surpreendentemente foi o melhor filme da trinca até agora. Foi surpreendentemente agradável. Porque foi um que a gente não tinha visto quando ele estreou. Porque a gente já tinha visto Alice e Malévola e a gente tava tipo... É, nós não queríamos assistir ele. Foi a E aí primeira a vez que gente assistiu. viu agora e em comparação é ótimo. Ele é muito superior. Ele é surpreendentemente muito superior e ele faz o caminho inverso do que Malévola fez, que é, em vez de puxar pro lado mais sombrio da história e focar na vilã, ele focou nos aspectos legais da história e favoreceu, deu mais tempo pros heróis pra gente entender melhor eles, a motivação do Foi príncipe. maravilhoso, porque qual é a principal crítica ao desenho de Cinderela? E é uma crítica que eu acho que é válida. Os personagens não têm personalidade. Não. Principalmente a Cinderela. Só os ratinhos. Só os ratinhos, porque os ratinhos têm muito mais tempo de tela. E tipo, eles nos contam por que a Cinderela é chamada de Cinderela, porque o nome dela não era ela, não era Cinderela, era ela, e eles começavam a chamar ela de Cinderela, porque ela era a gata borralheira, porque ela tava cheia de borralho por dormir na frente da lareira. Eles deram uma personalidade pro príncipe e um nome pro príncipe. Eles deram, olha, a Madame Tremaine tá maravilhosa e a Cate Blanchett é maravilhosa. É verdade. E ela é uma vilã também marcante na história, é uma vilã, considerada uma das maiores vilãs da Disney, inclusive, e eles conseguiram transferir bem pra Cate Blanchett fazer esse papel também. Eu acho que não é tão marcante que nem a vilã original, mas eu gostei bastante da Cate A vilã Blanchett. original só é má porque ela é má, mas a Cate Blanchett a gente entende que ela é uma mulher machucada. É. Sabe? Que o amor da vida dela, que era o outro marido dela, não o pai da ela, morreu. E ela ficou sem rumo e ela casou com o pai da ela, só que ela nunca teria o espaço no coração do pai da ela que ela teve do primeiro marido. Então isso ressentia ela muito. Além da futilidade das filhas dela querer casar eles com um bom marido, pra ela poder ficar bem na fita também. Sim, aí entra um subplot político ali que tipo, não precisava tudo isso. É. Vai pra uns lados meio nada a ver, assim, do subplot, mas tudo bem, é pra tornar a história mais interessante. E o visual desse filme é maravilhoso também. Os figurinos são muito bem feitos, esse é um filme que usa pouquíssima CGI, então os cenários são reais, isso é ainda melhor, porque graças a Deus a gente pode ver um filme que não fica utilizando em todo momento aquela encheção de saco de efeito especial ruim. Quando usa é pequenininho, é os ratinhos, e é o momento da carruagem, que é o momento mais bonito, e eles conseguiram retratar muito bem toda a transformação dela. Outra atuação ótima da Helena Bonham Carter, irreconhecível, Verdade. como a fada madrinha. Só não teve Bibit Bob Tristeza, porque não teve Bibit Bob Boo, mas né, a gente deixa passar porque dos três foi o melhor filme. Foi Richard Madden, ótimo. Eu não gosto muito da atriz que faz a Cinderela, mas eu gostei da atuação dela aqui. Eu gostei dela ali, foi legal. E complementou muito bem a história original, então é isso que se espera de um bom live action, um remake live action. Ele te traz alguns elementos novos, ele te faz uma boa adaptação sem descaracterizar teus personagens, que os outros filmes não conseguiram fazer, esse conseguiu, ele não descaracterizou ninguém, basicamente. Não, eu não acho que ele descaracterizou ninguém, ele deu um caráter inexistente pra essas pessoas. Exatamente, ele pegou e ele conseguiu aprimorar eles além disso,
E aí a gente obviamente consegue ver esses personagens tomando vida na vida real, consegue ver um pouco de mágica na vida real, que eu acho que é a grande graça do remake de uma animação da Disney que a gente viu quando era criança. E eu acho que ele cortou as partes certas também. Também. Os ratinhos, a briga do cachorro com o gato, e o gato ser basicamente o demônio dentro da casa. Não tem necessidade disso. Não precisa disso num live action, por quê? Porque um live action é pra ser realista, e num live action realista tu não vai mostrar o Gus Gus conversando e o Lucifer querendo pegar eles, sabe? Faz sentido naquilo, ele não tá ali. Funcionou muito bem. Fora isso, eu acho que não tem mais muito o que acrescentar, porque ele é basicamente uma cópia xerocada do desenho original em toda a sua estrutura, todo como ele funciona. E, enfim, dá um brilho a mais pra história. Eu acho que é um bom remake e eu acho que é um daqueles que a gente não vai detestar, que vai ficar ali no topo do nosso ranking de filmes remakes live action. Tá em primeiro lugar por enquanto. Então nosso Alice ranking... em segundo e Malévola em terceiro. Ranking aqui por enquanto, 1, 2, 3, Malévola em terceiro e disparadamente em terceiro. Eu não sei se vai ter outro filme que vai conseguir bater ele até então. Tem alguns que a gente não viu ainda. Então tem alguns que a gente esperar. não viu ainda. Mas, né, vamos ver. Bom, essa foi a nossa primeira parte do Por que Detestamos Live Actions da Disney, uma série que a gente espera que vocês gostem e acompanhem. A partir de agora, daqui a um tempo a gente vai fazer a segunda parte com mais 3 filmes e a gente vai tentar alcançar Rei Leão de repente até o final do ano. O que vocês acham desses 3 live actions? Vocês gostam deles? Vocês não gostam? Vocês detestam live actions? Coloca aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião sobre esses 3 filmes, qual é o seu ranking pessoal, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa aquele sininho que tem do lado, que daí ele notifica você quando a gente mandar um vídeo ou quando a gente for fazer uma estreia, então você pode vir conversar com a gente em tempo real. Também não se esquece de dar uma passadinha no nosso grupo no Facebook, lá a gente está discutindo notícias, faz umas mini críticas de algumas coisas que a gente gosta e conversa com vocês o tempo inteiro. E se você quiser, pode nos apoiar a partir de R$1 por mês para a gente trazer vídeos como esse toda semana.